Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Estela Mares. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre interdisciplinariedade. Então, vamos lá? Bom, vamos começar fazendo um estudo etimológico da palavra, tá? Observem que dentro da palavra interdisciplinariedade, nós temos a palavra disciplina. Tá? Então, se nós formos olhar no dicionário o que significa a palavra disciplina, iremos encontrar várias significações. Porém, aqui nos interessa que nosso estudo é o significado, acerca do campo da ciência, do conhecimento. Tá? Então, aqui a disciplina, ela refere-se a uma maneira de organizar e delimitar um território de trabalho de um corpo de conhecimentos e de definir a pesquisa e as experiências dentro de um determinado ângulo de visão. Ou seja, gente, nesse conceito, disciplina, ela significa a fragmentação do conhecimento, tá? É o que vai gerar aí as disciplinas escolares, a geografia, ciências, português, matemática, Dentro das universidades também ocorre essa fragmentação do conhecimento, Dentro de cada curso, de cada área específica, faz-se a fragmentação, que são denominadas aí as disciplinas, E o que nós vamos estudar agora? Como essas disciplinas elas se organizam? Lá na aula de currículo, eu já apresentei lá para vocês, esses conceitos, multidisciplinariedade, transdisciplinariedade, só que agora nós vamos estudar eles mais a fundo um pouquinho, tá? Então, antes da gente falar sobre interdisciplinariedade, estudar ela a fundo, como é o foco da aula, eu vou apresentar para vocês aí esses outros conceitos, tá? Eu vou apresentar para vocês também um exemplo, tá? Prático de atividade de cada um para o melhor conhecimento, tá? E antes de mais nada, para vocês acompanharem, a aula aí, não deixem de fazer a leitura na íntegra, tá? Lá na apostila de vocês, na página 10, tá? Na página 10 começa esse tema aí da nossa aula interdisciplinariedade. Bom, gente, então vamos começar aqui por onde que tudo começou, Jean Piaget, tá? Ele que postulou aí essas divisões disciplinares em multidisciplinariedade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Então, para Piaget, são apenas essas três divisões. Posteriormente, vem Zabala e acrescenta pluridisciplinariedade, logo depois da multidisciplinariedade, tá ok? Então, muita atenção aqui, tá? Porque isso aqui é pegadinha, tá? Que cai lá na sua prova, tá? Então, para Piaget, somente multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Zabala acrescenta pluridisciplinar logo após a multidisciplinar. Tá ok? Então, vamos ver agora cada um desses conceitos e os exemplos. A multidisciplinariedade são os conteúdos escolares de forma independentes, fragmentados, cada uma no seu quadrado, cada disciplina isolada. Esses três quadradinhos aqui, eu coloquei, eles representam as disciplinas, tá? Então, observem que na multidisciplinariedade não há nenhum diálogo, elas não estabelecem nenhuma conexão, apesar de ter um tema em comum, tá? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui na prática de multidisciplinariedade. Foi proposto, ao grupo de professores lá da escola que trabalhasse com os alunos o tema preservação do meio ambiente. A professora de português entra na sala de aula e preparou ali textos, charges, vários gêneros que abordam essa temática. Ela faz um trabalho de leitura e interpretação com os alunos. Logo após, ela faz uma produção textual com os alunos, também alguns debates sobre o tema. Enfim, ela sai da sala, entra o professor de biologia. E ele vai trabalhar ali dentro da biologia o que lhe cabe ali sobre a temática, preservação do meio ambiente. Ele sai da aula, entra o professor de artes e vai trabalhar ali, dentro das suas especialidades. Isso é a multidisciplinariedade.
apesar de ter, eles estão trabalhando um tema em comum, ok? Mas cada um no seu quadrado, né? Eles não estão trabalhando de forma integrada ali, tá ok? Então, na multidisciplinariedade, gravem bem, apesar de ter o tema em comum, não há diálogo entre as disciplinas, né? A busca de solução de um problema imediato, ou seja, não tem articulação, né? Não tem um tempo, um preparo, não tem um planejamento em conjunto, tá ok? Não tem nenhuma cooperação entre as disciplinas, cada uma trabalha de forma isolada. Então, vamos agora para a pluridisciplinariedade. Aqui na pluridisciplinariedade, as disciplinas elas começam a conversar, tá? Começam a ter um diálogo. Mas essa relação aqui não vai ser com todas as disciplinas, não. Ela vai ocorrer somente com aquelas disciplinas mais próximas, afins. Por exemplo, geografia e história. Aqui não vai ocorrer um diálogo entre português e matemática. Tá ok? Então, na pluridisciplinariedade, existe uma temática comum, assim como na multi, mas agora existe uma relação, uma cooperação entre as disciplinas, não todas, né? Aquelas são mais afins. Vamos ver aqui um exemplo na prática de pluridisciplinariedade. Um quadro de um pintor famoso pode ser estudado não apenas dentro da história da arte, mas dentro da história das religiões, do contexto histórico e geográfico do país ou do continente e da geometria. Então, veja, eu não abordei aqui todas as disciplinas. Eu peguei um conteúdo, uma temática, um objeto e vou fazer ali, estabelecer um estudo, né, somente de áreas afins, que se aproximam. Tá ok? Então, essa é a pluridisciplinariedade. Muitos autores a desconsideram, tá? Muitos autores consideram que ela está aí no mesmo nível da multidisciplinar, tá ok? Então, se a gente for observar, elas não têm tanta diferença não, a diferença é só essa mesmo, que aqui começa a estabelecer uma relação, uma cooperação entre as disciplinas, né? Mesmo que sejam somente de áreas afins, tá ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho da interdisciplinariedade. Na segunda parte da aula, vai ser também rapidinho, tá? Mas nós vamos falar somente sobre interdisciplinariedade, tá? Então, aqui nós vamos só apresentar o conceito. Bom, gente, então aqui na interdisciplinariedade já muda a coisa. Observem aqui os desenhos, olha, as disciplinas. Observe essas setinhas, né? O que está acontecendo aqui agora com as disciplinas? Elas estão conversando, elas estão fazendo uma troca. Tá tendo uma relação entre as disciplinas aí, né? Na interdisciplinariedade vai ocorrer a interação com duas ou mais disciplinas, implicando numa troca de conhecimentos de uma disciplina a outra, gerando, em alguns casos, até um novo corpo disciplinar. A interdisciplinariedade existe cooperação e diálogo entre as disciplinas. Existe uma ação coordenada. Gente, e aqui na interdisciplinariedade, né, vejam quando fala ali que pode surgir até um novo corpo disciplinar. Para ser interdisciplinar, os professores de cada disciplina, eles têm que fazer um planejamento juntos, tá? Soltar um tema e cada um faz o seu planejamento sozinho lá sentado. Entra na sala de aula e aplica lá sozinho, não é interdisciplinar, é multi, tá? Então, na interdisciplinariedade, já começa daí, a etapa do planejamento tem que ser junto, tá? E esse diálogo, essa interação, ela tem um objetivo de fazer, né, com que o aluno ele consolida, né, o conhecimento aí na prática, né, tem que contextualizar o conteúdo. É esse o principal objetivo da interdisciplinariedade, né, mostrar o aluno ali na prática, né, como que ocorre, e tem que ficar claro também para o aluno tem que enxergar essa relação entre as disciplinas ali, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo de uma atividade interdisciplinar, tendo como eixo a aula de educação física.
Então, a matemática, né, vai trabalhar com educação física, realizando um trabalho com as figuras geométricas que compõem um campo de jogo, como os números de jogadores, as medidas da quadra ou de campo. Língua portuguesa, através de redações sobre o tema, textos de faixas e cartazes. Educação física, trabalhar, né, com os símbolos dos times, o logotipo para um campeonato. Geografia, serve para localizar geograficamente o país de cada time, né, se a escolha for formar, né, o nome dos países, ensinar qual país foi criado o futebol. História, utilizada para descrever toda a história esportiva na disputa, quando foi criado. Ciências, mostrar além dos benefícios do esporte, os perigos e contusões. Enfim, a gente poderia continuar aqui elencando também as outras disciplinas, né, que fazem parte do corpo da escola, do currículo da escola. Aqui foi só um exemplo básico mesmo, para vocês entenderem como que vai ser a interdisciplinariedade. As disciplinas, elas vão conversar. A interdisciplinariedade, gente, ela, quando ela é bem planejada, ela acaba virando em a pedagogia de projetos, tá? Ela resulta na pedagogia de projetos. Então, os projetos, né, que são construídos nas escolas, né, a fundamentação deles é isso aí, é ser interdisciplinar, tá? É trazer essa união das disciplinas e, né, contextualizar para o aluno isso, tá? Então, vamos passar aqui para a transdisciplinariedade. A transdisciplinariedade, gente, é o grau máximo das relações entre as disciplinas. A busca de uma integração global dentro de um sistema totalizador que possibilite uma unidade interpretativa. Olha aqui, gente, o esqueminha, tá vendo? Das setinhas, nas disciplinas, né? A transdisciplinariedade, cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinas. A transdisciplinariedade, ela é um passo, né, ainda que a educação brasileira está tentando chegar, né? Nós ainda estamos aprendendo, né, a interdisciplinariedade, né, na prática aí, né? E o objetivo é chegar na transdisciplinariedade. Então, a transdisciplinariedade, ela é além da interdisciplinariedade. Nós vamos ver agora um exemplo para vocês entenderem. Na transdisciplinariedade, né, um projeto aí, ela também, né, vai entrar dentro da pedagogia de projeto. Um projeto transdisciplinar, nós não conseguimos identificar de que matéria que seja, tá? Lá na interdisciplinariedade, ainda ocorre isso, né? Dentro do projeto ali, você consegue ver qual que é o olhar de português, qual que é o olhar da matemática, qual que é o olhar da artes. Aqui na transdisciplinaridade, isso não pode ocorrer. Elas vão se integrarem, né, de uma tal forma que vai virar uma coisa só, que vai virar uma só, tá? Então, aqui, para a gente refletir um pouquinho sobre essa prática da transdisciplinariedade, para conseguir trabalhar de forma transdisciplinar, é importante envolver conteúdos que não se adequam plenamente a nenhuma disciplina. Isso quer dizer que os professores devem encontrar o corpo, um tema que está presente em várias disciplinas, mas não pertence a nenhuma ao mesmo tempo. A diferença básica dessa forma de ensino é como os professores trabalham, se eles fazem o mesmo planejamento, onde todos participam de todos os processos, indo além de suas disciplinas, né, de formação, isso é a transdisciplinariedade. Eles vão envolver toda a comunidade escolar e o seu entorno. Então, ainda tem esse detalhe, tá vendo? Na transdisciplinariedade, né, não vai envolver toda a comunidade escolar. Então, não vai ser só ali um trabalho feito dentro de sala de aula, né? É além, né? É além. A transdisciplinariedade também, ela, né, sendo bem feita, bem planejada, sucedida, ela acaba ocorrendo em uma reformulação do currículo da escola, porque não há mais aquela fragmentação, entendeu? Das disciplinas, não há mais aquela fragmentação. Os alunos não vão estudar mais aquele quadrozinho de horário. Agora é aula de português, agora é aula de matemática, agora é aula de ciências. Isso não vai ocorrer na transdisciplinariedade. Bom, eu trouxe aqui uma reflexão, tá, para nós. O Enem, o Enem e outros vestibulares, a partir do ano de 2009, vem adotando
uma prova com abordagem transdisciplinar, interdisciplinar ou multidisciplinar? Bom, gente, se você tá, não é lógico, né? A maioria de vocês aí são, né, professores PEB 1, mas você ou chegou a fazer o Enem, né, nessa de 2009 para cá, ou tem um filho que fez, ou já ouviu falar, né, até por estar ali dentro da escola, né, que o Enem teve uma mudança, né, já não se faz mais aquele estilo de prova assim, agora é geografia, as questões de geografia, agora é as questões de história, agora é as questões de português, agora é as questões de matemática, né, são divididos por áreas de conhecimento. O que é essa divisão de áreas de conhecimento? É justamente essa tentativa de fazer um trabalho interdisciplinar, caminhando para um transdisciplinar, né? Então, já não se adota mais aí no Enem e em muitos vestibulares aquela prova multidisciplinar. Não se adota mais, né? Já estamos aí no caminho interdisciplinar, caminhando para um transdisciplinar, né? Que é o objetivo. Então, né, nós, como professores lá desde a educação infantil, nós já temos que começar a preparar, né, aí nossos alunos, nossos aprendizes, para esse novo conceito, né, essa nova divisão de disciplinas, né, isso já vem começando lá de baixo. Mais à frente, né, como nós fomos estudarmos ainda BNCC, vocês vão lembrar um pouquinho dessa nossa conversa aqui da aula de hoje. Bom, gente, então agora, né, guardem esses conceitos, dúvidas podem postar, façam a leitura do material, tá? É muito importante. E vamos discutir mais sobre isso também, tá? Nos fóruns. Eu aguardo vocês para a nossa segunda parte da aula, tá? É que eu vou, né, falar um pouquinho mais, focar um pouquinho mais nas práticas interdisciplinares no ambiente escolar. Ok? Então, um abraço, bons estudos e até daqui a pouco.